Fala aí, pessoal. Bom, eu fiz uma postagem recentemente no meu Instagram falando um pouquinho sobre a questão do fisioterapeuta realizar condutas que normalmente não estão dentro do nosso escopo da profissão. Como, por exemplo, a postagem em si era sobre ir fazer uma cardioversão no paciente e a equipe chamar o fisioterapeuta para acompanhar essa cardioversão. De fato, algumas pessoas comentaram que realmente em situações muito raras, precisa sim do fisioterapeuta estar ali. Justificando, por exemplo, uma pós-cardioversão, o paciente precisar de aporte de oxigênio ou de uma intubação no caso de uma necessidade de urgência e emergência. Eu até entendo isso, mas eu acho que outros profissionais também podem fazer isso. Né? Não precisa do fisioterapeuta para colocar oxigênio e e auxiliar numa intubação, caso o fisioterapeuta não esteja presente naquele momento. E se precisar de uma intubação, possivelmente daria tempo para chamar o fisioterapeuta para emergência. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que algumas pessoas, uma pessoa específica, né, e outras curtiram, comentou assim: eu adoro que me chamem para tudo, porque isso faz com que eu sou lembrado e eu sou importante. Então, o que quiser chamar para qualquer coisa, pode chamar que eu faço. Assim a gente evita ser demitido e eu faço meu trabalho com excelência. Bom, primeiro ponto em relação a isso. Quando alguém te chama para fazer tudo, você é um quebra-galho. Você não é um profissional de excelência, porque um profissional de excelência, ele desenvolve com eficácia, com maestria o que está dito e o que está escrito no que você tem que fazer pela sua profissão. Então, o fisioterapeuta, ele não é quebra-galho, tá? Então, você ser chamado para tudo, isso é abuso. As pessoas estão fazendo você de otário, se é que você me entende. Né? Desculpa o palavreado, mas é isso. As pessoas estão fazendo você de otário. Porque fazer tudo é uma coisa impossível. Quem faz tudo não faz nada, né? E junto com isso, existe desde 2011 lá no COFITO uma diretriz sobre a nossa especialidade na UTI. E desde então tem várias outras coisas que foram saindo ao longo do tempo dizendo que nós devemos ou não fazer. Tá? Eu entendo que algumas pessoas venham falar: ah, mas se eu me nego, os profissionais falam que eu sou preguiçoso, se eu me nego, meu chefe vai me punir, se eu me nego, daqui a pouco eu não faço mais nada. Eu entendo tudo isso, gente. Eu fui assistencial, eu passei por isso. Eu não estou falando que você tem que sair brigando com todo mundo. E quando eu faço uma crítica sobre isso, eu faço uma postagem sobre isso, eu estou falando de todo mundo, dos assistenciais, dos gestores, das pessoas das outras equipes. E é lamentável que nem o próprio fisioterapeuta conheça a sua profissão, gente. Quando o CREFITO aqui em São Paulo resolveu reunir em um documento várias leis e acordões que já existiam antes desse documento, eu ouvi de vários gestores, de vários hospitais falando que teria que reduzir o quadro porque o fisioterapeuta não ia fazer mais nada. Isso é vergonhoso. Um gestor não sabe qual é a função de um fisioterapeuta. E ele acha que por conta de um documento, de um conselho de São Paulo, que só uniu o que já existia, o fisioterapeuta vai ficar sem fazer nada. Isso vindo de outras profissões eu até entendo, porque as pessoas às vezes não conhecem nem a sua profissão, quanto mais a do próximo, né? Mas vir de um fisioterapeuta, coisas que existem faz tempo e as pessoas não sabem. Sabe por quê? Porque as pessoas não estudam. As pessoas se formam na fisioterapia e elas acham simplesmente que porque elas se formaram e fizeram pós, elas são os melhores profissionais do mundo. Gente, isso é uma crítica para todos nós. Nós precisamos entender o que a nossa profissão faz. Nós precisamos saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres antes de sair fazendo o que é dos outros. Porque daqui a pouco vem outro profissional e toma o que a gente deveria fazer. Sabe qual é o outro profissional? E eu também sou formado nessa área, professor de educação física. Aí o fisioterapeuta fica bravinho que o professor de educação física está entrando no hospital, está entrando na UTI, porque eles não têm formação para trabalhar na UTI. Quem disse que eles não têm formações para isso? Tem uma pós-graduação de fisioterapia, de educação física hospitalar, que traz formação para eles. Por que vocês acham que vocês, fisioterapeutas, são mais superiores que os professores de educação física?
porque vocês aprendem fisiopatologia, vocês não prescrevem exercício clínico na maioria das vezes para os pacientes no hospital. A maioria das terapias é você pedir para o paciente puxar o ar, levantar o braço, fazer metabólico e você vaza e vai embora. Eu estou mentindo? Estou mentindo? Não, não estou mentindo. Eu vivencio a profissão há 15 anos ou mais. Eu não estou mentindo. E até hoje tem gente que faz isso. E aí vem bater no peito reclamando porque o educador físico não tem competência. Peraí, nem você tem competência muitas vezes para fazer. Tá? Então antes de você julgar o próximo com competência, tenha competência para fazer o seu. Esqueça esse negócio de que eu tenho que fazer tudo porque você é um quebra-galho. Enquanto continuar sendo um quebra-galho, nossa profissão vai ser desvalorizada. E eu não tô falando de desvalorização só em questão salarial, gente. Eu tô falando de desvalorização no geral. Nós somos mal vistos dentro do hospital por várias outras equipes. As pessoas acham que a gente tá lá pra fazer nada. Quantas vezes a gente escuta piadinha? E vocês acham isso legal? Se a piadinha existe, é culpa nossa. Porque a gente deixa isso acontecer. Até quando a gente vai deixar isso acontecer? Então é só um desabafo, a gente tem que começar a ser mais maduro e começar a fazer o que a gente realmente tem que fazer por formação. Entregar resultado, mostrar por que a gente está ali. Porque hoje, para ficar fazendo conduta dos outros, qualquer coisa, um dia que o diretor do hospital vira e fala, não quero mais fisioterapia aqui, tira todo mundo. E aí? Mas é obrigatório ter porque tem lei. Tá, e se um dia essa lei da obrigatoriedade do fisioterapeuta na UTI cair? E aí? Você vai ficar lá baseado em quê? Baseado porque você é importante? Porque todo mundo te chama? Porque o médico confia em mim? Porque o médico não é preparado? Porque a enfermeira não faz? Gente, para com essa bobeira de achar que ninguém é preparado e só vocês são. Eu vejo esses comentários bestas todas as vezes. Porque ninguém é preparado, porque só eu sou preparado. Não, você também não é. Porque se você fosse preparado, você estava fazendo o que você deveria fazer por formação e não fazendo o trabalho dos outros. Tá? Enquanto a gente ficar quebrando o galho dos outros, as outras pessoas não vão fazer. E não é por falta de preparo, é porque você tem um bobão que faz no lugar deles, para que eles vão querer fazer? Se tem um cara que aspira todo mundo quando chama, para que a enfermagem vai aspirar? Se tem um cara que fica montando o VNI a pedido médico, por prescrição, para que o médico vai pedir e vai montar? Não é? Se tem um bobão que vai lá massagear na parada enquanto o médico tinha que massagear, e a enfermeira ou o técnico tinha que ficar na ventilação e você tinha que estar atendendo o paciente, é óbvio que você vai ficar ventilando. Pô, gente, pelo amor de Deus, vamos criar um pouquinho de maturidade. Eu não tô falando que a gente não tem que fazer nada, tem que largar a mão e não fazer mais nada. Mas algumas coisas a gente tem que começar a cortar. O físico quer participar da parada respiratória? Beleza, participe. Participe. A gente sabe que tem que cuidar da via aérea, depois às vezes tem que montar o ventilador, não sei o que, blá 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 blá. Beleza. Agora tem coisa que não tem cabimento. Você sair do seu atendimento para ir para uma cardioversão. Você ficar aspirando o paciente de horário porque a enfermagem não quer aspirar. Você ficar trocando filtro, ficar trocando fixação. Ficar auxiliando na traqueostomia. Pô, gente, isso é absurdo. A gente tem que mudar isso. E isso é uma crítica para mim também. Porque eu também fiz isso. E às vezes eu vejo isso acontecer. Isso é uma crítica para mim também. Nós temos que começar a refletir, temos que começar a discutir, temos que começar a implantar essas coisas no hospital, temos que começar a usar os documentos que estão aí para que facilite a nossa vida. É só isso.